Boa noite a todos os colegas, a todas as colegas professoras e professores aqui presentes, educadores, famílias da escola, alunos. Nesse formato, a gente ganha a possibilidade de um público grande, ao mesmo tempo que a gente perde um pouco a vista direta de cada um que nos acompanha aqui nessa noite. Essa é mais uma ação formativa do Centro de Formação do Colégio Santa Cruz e também em parceria com a Biblioteca Padre Charbonneau, que é esse espaço lindo que a gente ocupa aqui hoje. Ele é mais do que lindo, ele possibilita uma série de encontros, de usos, de práticas que a gente tem trabalhado e estudado cotidianamente para realizar essa ocupação do espaço da biblioteca. Queria agradecer a todos os educadores que atuam aqui na biblioteca e também os que têm me acompanhado junto com o projeto, todos os professores e professoras. A gente tem aqui, entre os alunos dessa noite, o professor Fábio Aidar, diretor-geral do Colégio Santa Cruz, que está aí do outro lado das telas, assistindo a nossa aula. Agradecer muito a Bel, a Cris, a Heloísa, a Sandra, coordenadora da Biblioteca Padre Charbonneau, vai apresentá-las. Essa noite faz parte de uma série de encontros que são encontros planejados para que a escola e toda a sua comunidade possam estudar a questão, as questões que envolvem a nossa agenda antirracista. Nós temos nos aplicado para hoje e para amanhã nesse estudo, a partir do ano que vem, no programa de ampliação da diversidade racial e ações antirracistas. O colégio recebe um número maior de alunos, mas a gente sabe que essa é uma ação para hoje, para brancos e negros, para brancos, negros e indígenas, para o nosso país, para a gente poder enfrentar a construção de uma sociedade a partir da escola mais justa e igualitária. Então, eu desejo uma boa noite, um bom tempo de estudos. Sandra Medrano, continua. Boa noite a todas, todos e todes. Vou fazer a apresentação, mas, em primeiro lugar, queria agradecer muito a Bel, a Cris e a Elô por aceitar esse nosso convite e a gente poder aprofundar esse tema com vocês. Vou começar pela Bel. Bel Santos Maier, educadora social, coordenadora do Instituto Brasileiro de Estudos e Apoio Comunitário, IBEAC, cogestora da Rede Litera Sampa, formadora de jovens mediadores de leitura, docente da pós-graduação, Literatura para Crianças e Jovens no Instituto Vera Cruz, minha companheira, mestre em Turismo pela USP, licenciada em Ciências e Matemática e bacharel em Turismo. Tem também especialização em Pedagogia Social. Cristiane Tavares, também minha parceira nos trabalhos, é doutoranda em Educação e mestre em Literatura e Crítica Literária. Atualmente coordena a pós-graduação de Literatura para Crianças e Jovens no Instituto Vera Cruz, o programa Mira, junto pela leitura da Fundação SM e Comunidade Educativa SEDAC, e o projeto Política Pública para Relações Étnico-Raciais no município de Santa Bárbara do Oeste, uma parceria do Itaú Social e da Comunidade Educativa SEDAC. É autora de Quintais e Aos Olhos do Mar e participou da coletânea Um Girassol nos Teus Cabelos, poemas para Marielle Franco. Heloísa Pires Lima é antropóloga com mestrado e doutorado pela USP, foi pesquisadora do Instituto Camões Cátedra Jaime Cortesão em Portugal, criadora e editora do selo Negro Edições, do Grupo Sumos Editorial. Como consultora, atua na esfera pública, sobretudo no MEC, em secretarias municipais de educação, e na rede privada, no Canal Futuro e Fundação Roberto Marinho. Na editora Melhoramentos, é uma das coordenadoras do programa Brasil Plural,
É autora dos livros Histórias da Preta, O Espelho Dourado, A Semente que Veio da África e O Pescador de Histórias. Muito obrigada e bem-vindas ao nosso encontro. Bel, com você. Obrigada, Sandra. Obrigada, Débora. Uma boa noite a todas, todos e todes. É uma alegria estar aqui com a Cristiane Tavares e a Heloísa Pires Lima. São duas figuras muito queridas, muito parceiras. Já aprendi muita coisa com elas e tenho certeza que essa noite não será diferente. Esse nosso encontro, como a Débora disse, pretende ser mais um momento de aprofundamento dentro desses temas, um momento para nós afinarmos as nossas escutas dentro das reflexões sobre a qualidade literária e racismo na obra de Monteiro Lobato. Nós vamos funcionar da seguinte forma: nosso encontro vai até às 21 horas. A primeira hora será para Cris e Elô fazerem as suas exposições a partir de algumas perguntas. A última meia hora para suas perguntas. Podem já encaminhar as perguntas, a Sandra Medrano vai estar aqui organizando e, na medida do possível, vamos agrupar, vamos fazer o possível para que sejam respondidas. E aí a primeira pergunta que eu tenho, vou pedir para a Elô começar respondendo, mas é a mesma pergunta para as duas. Gostaria de saber como é que Monteiro Lobato entrou em suas vidas antes de vocês serem pesquisadoras. Se vocês conheceram a obra na infância ou como educadoras. Tem aí uns tempinho, uns 5 minutinhos para compartilhar com a gente como vocês conheceram Monteiro Lobato. Elô? Pode abrir o microfone. Obrigada, Elô, bem-vinda. Boa noite. E eu acho que, antes de tudo, assim, tenho um agradecimento especial por saber que existe esse comprometimento, né, numa formação com um tema que é tão caro, né, para a sociedade brasileira. Então, essa oportunidade eu agradeço a Débora, a Sandra, a Bel e a Cris, né, e que a noite seja boa, né, em crescimento. Né. Então, com foco nessa pauta, né, que é o contato, né, com o repertório lobatiano, mais do que com uma ou outra obra, né, eu tive, sem dúvida, né, eu lembro de duas perspectivas. Uma delas é a leitura. Eu sempre estudei em escola de freira, tanto em Porto Alegre quanto aqui em São Paulo, né, e eu lembro da professora, né, das madres, lendo Negrinha, por exemplo, né? E era uma leitura onde a menina era uma coitada, né, nos termos do próprio Lobato, né? E era uma desgraçada, assim, né? Porque ela tinha absolutamente tudo que causava pena, né? E na sala de aula eu era penada. Por quê? Porque eu via todos os olhinhos, né, enquanto ela lia, olhando para mim, porque eu era a única referência. Né? E ali eu queria que o chão se abrisse para eu conseguir sair daquele lugar, né? Porque não há nada pior do que alguém olhar para você com pena. Né? Então, hoje em dia, a gente fala muito de empatia, mas a empatia ela tem esse perigo, né, de você hierarquizar ao mesmo tempo que você enxerga, né, o outro. Então esse é um risco. E um segundo momento do contato, né, na minha infância, foi pela TV, né? Então a obra de Lobato ela foi adaptada para a TV Tupi, em 1952.
antes de eu nascer, né? Né? Então, tem uma lembrança, né? Uma memória, mas eu acho que a memória mais forte, ela vem com os últimos tempos, né? A gente tem uma memória do Sítio do Pica-Pau Amarelo, que é um repertório específico na Rede Globo, né? Pela Globo, né? Pela TV Globo. Então, eu vou falar um pouquinho mais disso, né? Mas essas são as duas memórias. E eu acho que não é só minha, eu acho que o brasileiro, ele tem, seja quem for, né? Ele tem essa referência do Lobato em uma escala enorme de grandeza, né? Por quê? Porque se não leu, viu na TV, se não viu na TV, brincou com a fantasia no carnaval, com os brinquedos, com os joguinhos, com as HQs, né? Então, é um repertório que toma conta e, ao mesmo tempo, o Lobato, o Dia Nacional do Livro, né? Infantil é no dia do aniversário dele. Então, né? Tem uma escala enorme e essa escala, enquanto estudo, eu acho que é algo que a gente tem que observar. Muito obrigada, Elô. Eu também não vi na Tupi, mas na Globo sei de cor até a trilha sonora. E você, Cris? Boa noite para todos, todas e todes. Eu também quero agradecer muito o convite feito pela Biblioteca do Colégio Santa Cruz, né, por meio da minha parceira Sandra Medrano. É uma honra para mim estar aqui nessa conversa do lado de duas pessoas que eu admiro demais e com as quais eu aprendo muito, a Bel e a Elô, né? E eu queria começar contando, antes de responder sua pergunta, Bel, eu queria fazer só uma observação, né, que me chamou muito a atenção quando eu comecei a divulgar esse evento nas redes sociais, né? Foi me gerando uma atenção, porque começaram a chegar mensagens assim, mais do que o normal que eu costumo receber, com muitos comentários, alguns destacando enfaticamente a importância de uma conversa como essa. Então, acho que queria pontuar isso, porque acho que é importante, né, essa devolutiva até para a própria instituição. Mas algumas mensagens chamaram minha atenção em especial, porque elas diziam assim: vocês são as pessoas certas para falar sobre isso. E aí me deu, né, um frio na barriga, porque eu falei, como assim, né? Eu nem sou uma especialista em Lobato, como assim somos as pessoas certas? E também porque eu acho que todas as pessoas precisam, todos os educadores em especial, que trabalham com leitura, com literatura, precisam saber olhar criticamente para a obra do Lobato, né? Aí comecei a conversar com as pessoas mais próximas e elas me ajudaram a entender um pouco por que talvez as pessoas estivessem me dizendo isso, né? Então eu quero começar dizendo um pouco sobre essa reflexão que eu fiz antes até de começar a preparar a fala aqui para hoje, né? Elas me disseram assim, bom, Cris, você é uma estudiosa de literatura e também é uma atuante na causa antirracista, né? Então eu queria começar me apresentando assim, para quem não me conhece, também para me colocar aqui diante dessa conversa que a gente vai ter hoje. Eu integro, por exemplo, o núcleo antirracista na escola onde o meu filho estuda. Eu tenho um filho adolescente negro e eu sou uma mulher branca, né? Então, eu gostaria de começar aqui a minha conversa com vocês e com o público que está assistindo a gente, me autodeclarando, em primeiro lugar, uma mulher branca antirracista. E os pontos de vista que eu vou trazer aqui hoje, então, eles vão estar atravessados por essa perspectiva, né? Por essa marca que me constitui como leitora, como professora, como pesquisadora. E aí, respondendo a sua questão, Bel, eu conheci a obra do Monteiro Lobato pela TV, né? Então, eu tenho 49 anos, na década de 80, no início da década de 80, eu tinha 7, 8 anos e o Sítio do Pica-Pau Amarelo passava na TV Globo. Eu estudava e assistia no contraturno, era diário, né? Era uma coisa intensa, o que seria uma série hoje, enfim, né? Passava ali os capítulos, e eu assistia com a minha irmã mais velha, a mais nova era muito pequena, não assistia ainda, e a gente brincava no sofá de ter o pó de Pirlim-Pim-Pim para se transportar para outros lugares, como faziam os personagens do sítio, né? Era um imaginário muito intenso, muito forte. Eu também lembro da trilha sonora, eu também lembro de alguns episódios do Anjinho, né? Aquilo ficou muito marcante para mim. E então eu tive por aí primeiro e não pelos livros especificamente. Eu fui ver os livros mesmo impressos do Monteiro Lobato na casa de uma vizinha,
que a mãe, se eu não me engano, assinava aquele círculo do livro, e ela tinha na sala os livros todos do Lobato, com capa dura, né? Ficavam ali. Eu me lembro de ver esses livros ali na casa dela, numa posição de destaque, do mesmo jeito que depois eles adquiriam destaque na biblioteca das escolas onde eu trabalhei, né? Então, aí, já quando eu passo a ser professora, é que eu passo a ler mesmo os livros do Lobato, né? No início, eu sou do tempo que fez magistério, né? Tinha magistério, então no início da minha atividade como professora, as escolas onde eu trabalhei, todas elas tinham a obra do Monteiro Lobato em posição de destaque nas bibliotecas, né? E em grandes quantidades, muitos livros. Então, foi ali que eu li integralmente as obras, algumas obras, né? Então, Renações de Narizinho, Caçadas de Pedrinho, o Saci, né? E aí eu preciso confessar que essas leituras, né? No início dessas leituras, o racismo na obra do autor não era uma coisa observável para mim, e acho que nem para os meus colegas de trabalho, né? A segunda e mais forte lembrança que eu tenho, e essa é a que eu quero destacar aqui nessa sua pergunta, Bel, é que mesmo já professora, né, e já lendo as obras do Lobato, eu fui descobrir coisas sobre a obra alertada por um amigo meu, que também era professor de geografia, negro, né? Ele tinha 2 filhos entre 5 e 8 anos, acho, cada um, e um dia ele me procurou, assim, numa conversa, num aniversário, numa festa de aniversário, ele me falou: Cris, você sabe que eu queria conversar com você sobre o que acontece quando eu leio Lobato para os meninos? Eu falei: por quê? Né? Ele falou: porque eu sinto um constrangimento enorme. E aí eu levei um susto, né? Porque até então, aí eu falei: mesmo porque ele falou, pelo modo como a personagem da tia Anastácia, por exemplo, é descrita, né? Negra de estimação, negra beiçuda. E aquilo realmente marcou para mim, eu nunca mais passei a ler a obra do autor da mesma forma. Né? Eu trago essa questão aqui por 2 razões. Porque foi um amigo negro que me mostrou isso, que me trouxe essa sensação, que me trouxe essa percepção sobre a obra, e porque eu acho que essa é uma situação muito exemplar do que aconteceu por muito tempo, né? Assim, então, por muito tempo se silenciou sobre o racismo na obra do Lobato, né? Eu, por exemplo, durante toda a minha escolaridade, eu fiz magistério, eu fiz faculdade de jornalismo, eu fiz uma especialização em literatura e nunca se falou sobre essa questão, né? Ele era o patrono da literatura, havia, né, tudo que a gente sabe que tem, mas essa questão em especial ela não era discutida. Ela chega para mim por meio de um amigo negro que tem 2 filhos e que tem um constrangimento ao ler essa obra. E aí eu finalizo aqui essa resposta à sua primeira pergunta, Bel, porque acho que isso é revelador de como os leitores negros foram desconsiderados nessa discussão, né? Durante muito tempo. E acho que essa é uma pergunta para a gente se responder. Por quê os leitores negros foram desconsiderados, né? Por que era preciso um amigo negro mostrar para uma professora branca que isso existia ali na obra, né? Então, acho que, para começar, é isso. Estamos começando bem, hein? E com esse olhar, né? Uma menina negra na sala de aula, uma menina branca assistindo a TV, esses impactos distintos, né? Como é que vocês vão chegando, né? A olhar. Então, nas 2 situações, nós temos aí pessoas negras ajudando a perceber. E aí eu quero, para vocês poderem falar, então, lembrando, podem mandar perguntas, já chegaram algumas por aqui, mas nós queremos ter um contato maior com o estudo que vocês têm feito da obra. E aí eu vou começar lendo um trecho de Paulo Freire, em Pedagogia da Autonomia, o patrono da educação brasileira, se falou tanto dele, né, recentemente no centenário, e tem um trecho que ele fala que ensinar exige estética e ética. A prática educativa tem de ser uma prática permanente aos desvios fáceis com que somos tentados, às vezes, ou quase sempre, a deixar as dificuldades que os caminhos verdadeiros podem nos colocar. Mulheres e homens, seres históricos sociais, nos tornamos capazes de comparar, de valorar, de intervir, de escolher, de decidir, de romper por tudo isso, nos fizemos seres éticos. Só somos porque estamos sendo. Estar sendo é a condição entre nós para ser.
Não é possível pensar os seres humanos longe sequer da ética, quanto mais fora dela. Estar longe ou pior, fora da ética entre nós, mulheres e homens, é uma transgressão. Pensar certo, pelo contrário, demanda profundidade e não superficialidade na compreensão e na interpretação dos fatos. Supõe a disponibilidade à revisão dos achados. Reconhece não apenas a possibilidade de mudar de opção, de apreciação, mas o direito de fazê-lo. Então, agora eu vou pedir por esse direito de mudar a percepção, de apreciar com outros olhares. A gente vai querer ouvir mais, né? Vamos começar com a Elô, ela tem uma apresentação para isso. Como que vocês têm olhado, né? Apreciado a ética e a estética? E Elô nos traz imagens, né? Traz aí a estética para a gente olhar o componente ético que estão nelas. E quais são suas referências, né? Quem vocês leem? Como é que vocês olham? Que lupa é essa para a gente olhar para a obra? Vou pedir ajuda aqui da equipe técnica para passar um material que a Elô organizou. Cada uma tem 10 minutinhos para essa apresentação. Ok, obrigada, Bel. Ainda não vou usar, mas daqui a pouco, antes de eu passar os slides, eu acho importante a gente estar num grupo de estudos, né? Numa área de formação, num espaço de formação. Então, para pensar que essa relação com o Lobato, em primeiro lugar, ela não acontece só no Brasil. Na verdade, a questão que a gente tem por trás é o que fazer com livros do passado no presente, né? E isso é uma questão para todas as sociedades contemporâneas, né? Então, os casos, por exemplo, você tem do Hergé, na Bélgica, né? com o Tintim, você tem aqui o Lobato e por aí afora, né? Em cada sociedade que você entra, você vai descobrir que os grandes ícones, né? São autores consagrados, né? Que moram no Olimpo, de repente começaram a ser questionados, né? E essa problematização, ela tem uma história, né? E eu acho que o primeiro ponto para a gente recordar, né, nesse histórico, é a percepção do leitor da obra, né? Porque quando o Lobato escreveu, ele não pensou em crianças negras lendo a sua obra, né? Então, a gente sabe que o imaginário, né, muitos elementos de mídia, eles vão oferecendo, né, elementos que vão sendo assentados no nosso imaginário, e isso vira absolutamente natural na percepção de mundo e da vida. E aí tem um momento em que isso é quebrado, né? Então, a atenção é exatamente isso. Por que o rei ficou nu? Né? E eu acho que o primeiro ponto, no caso de 2011, quando um pai leva o livro lá para o MEC, né, e fala assim, mas o que é isso? Eu não quero que meu filho leia isso, né, seja constrangido por esse conjunto de representações da minha referência negra, né, dessa maneira. E aí o MEC vai passando de andar em andar, em andar, em andar, não sabe o que fazer, porque afinal de contas é Lobato, né? Como é que vai fazer? Não, mas espera aí. E aí a Ana Maria Gonçalves, ela responde num texto, né? Muito contundente, que não é do Lobato que precisamos falar, né? Não é de você que estamos falando, nós estamos falando das nossas crianças negras, né? E então eu acho que esse foi a primeira ruptura, né? A ruptura de perceber quem lê a obra. E ao mesmo tempo, por um bom tempo, a gente questiona, né?
a produção literária no Brasil, né, que, por sua vez, é quem preenche, né, os acervos de livros nos ambientes educativos. Então, os livros estão lá disponibilizados, e esses livros eles podem conter argumentos extremamente racistas que, para o adulto, né, o adulto ele sabe lidar com aquilo. E um jovem ele está entrando pela primeira vez em contato, provavelmente, né, com uma lógica racista, e isso é internalizado de alguma forma, e vai ser muito difícil você extrair isso, né? E aí você estende, você espicha, né, uma sociedade racista que está nos índices sociais, né? Bom, depois dessa descoberta, ou existem crianças que... Quem é esse leitor? Esse leitor, ele tá... A obra ela tem um momento da produção, né, de uma mensagem, mas tem um momento da recepção dessa mensagem por leitores que estão em formação, né? Então, esse é o primeiro ponto. Logo em seguida veio a percepção de que, né, imagina, é só você remeter ao contexto, né? Qualquer obra ela tem um contexto, então ela está fora do contexto se a gente considerar que ela foi feita em 1920 e tal, né? Começou, né, a ser produzida em 1920, a criação do Lobato. E aí eu mesma acabei escrevendo alguns artigos chamando a atenção. Não é exatamente você pensar que todos os autores daquele momento responderam da mesma forma em relação ao racismo, né? Quer dizer, a gente sai da escravidão, né, de um sistema escravista, e a gente está no começo da República, e a gente tem contemporâneos de Lobato como Graciliano Ramos, por exemplo, né, que vai publicar no mesmo período que o Sítio do Pica-Pau Amarelo foi produzido, e ao contrário de Lobato, ele combate muito o bulimento, né? Tem uma série de obras já pensando num público adolescente, né, juvenil, onde é um inverso. Então, nem todos os autores respondem da mesma forma. Então, o contexto não é suficiente para você achar que... Você construir a ideia desse repertório, né, lobatiano. Depois vieram as questões mais voltadas para a escala de Lobato, né? Que o Lobato não é uma geração, né? São muitas gerações. Oi? Ui, desculpa te interromper, mas tem momentos que está ficando bem baixo o seu som. Você acha que você consegue aumentar um pouquinho ou falar um pouquinho mais perto do microfone? Não, eu já aumentei. Tá ótimo. Deixa eu ver aqui. Assim como você está agora, fica bom. Não sei se... fica... Obrigada, desculpa. Ok. Como eu abri a conversa com a TV, né, sobre adaptação dos livros desse repertório lobatiano para a TV, a primeira, quando foi para a TV Tupi, o material do Lobato ele já sofreu uma adaptação pela Tatiana Belink e pelo marido, né? Que era um psiquiatra, né, que já fazia adaptações para teledramaturgia. Então, nessa primeira adaptação, já muita coisa foi limpa, né? Então, a gente não conheceu, de fato, quem não leu diretamente o Lobato, já conheceu na televisão, não é a obra do Lobato, é uma adaptação onde se consertou erros de aritmética, de geografia, uma série de áreas foram consertadas nesse momento. Nos 10 anos que passou o Sítio do Pica-Pau Amarelo na Globo,
né, que já era a teledramaturgia, a gente lembra de cara já com a música maravilhosa do Gilberto Gil, a gente já sai cantando, a gente tem uma memória afetiva, né, daquele momento, tal, e, a gente tem que enfrentar isso, né, que existe uma memória afetiva positiva, né, mas é preciso enfrentar para tentar entender o que foi mantido do original em relação ao racismo e o que foi alterado, né? E existe a tese, uma tese maravilhosa, deixa eu lembrar aqui do nome dela, da Ana Maria Guaclino, que ela faz exatamente esse cotejo fininho, né? Assim, entre as adaptações para a TV da obra original, né? A obra original é feita, isso a gente pode pensar que o original do Lobato ele tem mais do que a obra, a biografia do autor. Então o autor ele tem uma defesa de pensamentos que eram de época que são ligados ao higienismo, né? Que é aquela ideia de que as raças devem ser purificadas, né? Devem ser melhoradas, né? E essa máxima chega na defesa da Ku Klux Klan, né? Dos Estados Unidos, que foi um período em que ele estava tentando, né, entrar nos Estados Unidos. Ele vai defender na obra, né, que é o Presidente Negro, a Ku Klux Klan, o pensamento da Ku Klux Klan, que era exatamente eliminar determinado raça, né, assim que era dito, onde eles penduravam as pessoas negras nas árvores e botavam fogo, né? Então é uma história de muita crueldade. Então a gente tem, além da obra do Lobato, a própria biografia do Lobato, né? Ele era um dos membros da Sociedade Eugenista aqui de São Paulo, né? E, então, a gente tem uma autora que escreveu um artigo maravilhoso, né? A Juliana Gonçalves, ela diz que, nossa, as nossas crianças no Rio de Janeiro, né? Elas estão na comunidade e entram em bibliotecas que recebem o nome de Monteiro Lobato à beça, né? Só que se dependesse do Lobato, dessa personalidade, né, do pensamento dele, elas não existiriam, elas teriam sido mortas, né? Então tem um lado assim muito cruel que é preciso a gente enfrentar, né? Isso para além da obra, a biografia. E por que o Lobato tem esse racismo tão bem delineado, né? Então agora a gente pode entrar com as imagens. Eu separei algumas, né? Porque eu não sou especialista na obra do Lobato. Na verdade, o que me interessa é a recepção desses argumentos culturais racistas no lugar, na sociedade onde ela circula, né? Então, pode ir avançar? Então, eu fiz um pequeno recortezinho com a Anastácia, né? Então, essa é a Anastácia, numa foto do próprio Lobato, né? Que ela está segurando o Guilherme na fazenda em 1913, né? E o Lobato fez essa foto. A próxima, que é um momento, né? Muito próximo ainda da escravidão. E aqui a gente sabe que o Lobato ele tinha essa defesa, né, de um nacionalismo, de um regionalismo, né, de trazer personagens brasileiros, né, e aqui a gente tem o facsímile da menina do narizinho arrebitado, que é de 1920, onde a brasileirinha é loira, né, tudo bem.
Aqui a gente, do lado direito, a gente tem a aparição da Anastácia, né? E a Anastácia e a Dona Benta, existem teorias que dizem que ele conseguiu reunir o saber popular, né, colocado na Anastácia, com o saber erudito na Dona Benta, e aqui elas têm uma, na representação de Botolina, elas tem uma certa equalização, assim, né? Não tem tanta diferença. Daí, o que vai acontecendo ao longo do tempo? A gente pode ir adiante. Aí a Anastácia vai recebendo uma figura, né? A construção da face de uma maneira muito grotesca, né? Vai sendo idiotizada, a cor da pele carvão, ela desumaniza, né? Não é uma cor de pele real, nesse sentido ela vira uma coisa, né? Ela não é uma pessoa. Né? Então tem todo um movimento de construir uma estereotipia, né, e um clichê pautado na idiotização, né, da figura negra. Adiante, aí ela vai ficando monstruosa, né? Ela vai aqui até a gente tem a Emília mostrando a língua para ela. A grande diferença entre a Dona Benta e a Anastácia, que são duas idosas, né, que fazem parte desse universo, é que a Dona Benta é o lugar do respeito e a Anastácia é o lugar do desrespeito. Né? Ela que é achincalhada, ela é sempre a ignorante, ela é sempre a burra, ela é sempre a, né? Assim, é o corpo vinculado ao, ao chincalhamento, né? É ela que recebe todas as... E até num artigo para a Folhinha, quando foi uma das comemorações do Lobato, né, eu acabei escrevendo para a criança, fazendo uma simples questão. Você gostaria de ser xingado o tempo todo, como a tia Anastácia é? Né? Porque as crianças brincam de pode, pirim, pim, pim e tal, mas ninguém quer ser Anastácia, né? Então, isso é um elemento para a gente construir uma reflexão. Próximo, aqui ela vai ficando suja, né? Começa a ter uma associação com o rabicó, né? Ela vai ficando monstruosa. Adiante, não vou me ater muito, mas quando a gente faz a leitura de imagem, você presta atenção na construção do esquema corporal, na construção da face, na postura em relação aos outros personagens, né? Aqui, a gente pode ir adiante. Eu já falei Aqui é interessante, porque é de 1972, mais recente, onde você vê que a figura da Anastácia, né, a expressão dela facial, ela começa a ficar muito parecida com o porquinho rabicó, né, sempre associada ao rabicó. Né? A gente pode ir adiante. Aqui é a primeira versão da Tupi de 52. Adiante. E aqui tem uma sequência de artigos que eu já escrevi sobre diferentes ângulos, né? Para quem se interessar, eu vou deixar esse material, né? Mas acho que não tem mais nada, né? Isso. Obrigada. Eu acho que mais importante, por exemplo, hoje em dia, né, quando tem uma defesa do Lobato, eu acho que a gente tem que respeitar que existe uma memória afetiva, que ela deve ser enfrentada, né, que ela pode ser enfrentada através da reflexão, porque, afinal de contas, qualquer sociedade ela
ela muda de comportamento a legislação a partir de uma reflexão de questões colocadas na mesa, né? E o racismo no Brasil, ele foi muito pouco colocado na mesa, né? E, sobretudo, cruzado com as questões de educação. Então, a gente é muito recente, né? A Lei 10.639 é de 2003, onde essas questões que envolvem, inclusive, o acervo literário, né? Que, nos ambientes educativos, ela entrou muito tardiamente como questão para a educação, para a pedagogia, né? Então, esse é uma tensão que explica muito o tipo de racismo brasileiro, que é muito pautado no bom convívio com o racismo, né? A gente teve muito recentemente a questão das estátuas, né, de serem derrubadas. Se não derruba, você não trabalha a percepção, né, do quanto absurdo é aquilo, né? A gente tem lá no pátio do colégio uma estátua que homenageia a colonização paulista, pisando na cabeça dos indígenas, dos nativos, né? E aquilo é tão comum, né, tão natural, mas quando a gente encara, né, toda a simbologia que existe ali, a gente consegue ter um insight, né, e um insight direcionado para a mudança, né, para a alteração, né, da nossa vivência, né, e da nossa transmissão, do que a gente está transmitindo para uma geração que está sendo formada ainda, né? Eu acho que dá para a gente parar por aqui, depois continuo com outros pontos. Já chegaram muitas perguntas, Elô, nessa direção. Muito obrigada por trazer esse caminhar, né, esse olhar tão atento às imagens, né, mesmo não fazendo todas as análises que uma imagem pede, como você mesma trouxe, mas é bem perceptível, né, como essas imagens vão dizendo. E você começou falando, né, você como uma menina negra, aquilo que você ouvia, e depois olhar para essas imagens também com uma memória afetiva do desejo de que o chão se abrisse, é bastante forte, né? Que é uma outra mulher negra olhando para essas imagens. Cris, e você, como é que você entra nessa história quando você pega os livros? O que você tem percebido e pode compartilhar conosco? E as perguntas, depois a gente já vai partir para as perguntas que estão chegando, tá bom? Bom, eu vou falar como leitora crítica, né, que eu me considero, assim, em constante processo também de aprendizagem no que se refere à obra do Lobato e também com relação ao que diz respeito às práticas de leitura antirracista. Então, acho que, como coordenadora de um curso de literatura para crianças e jovens, a gente vem incorporando há algum tempo já, eu diria que desde a primeira turma, práticas de leitura antirracistas, né? Essa discussão, o que é realizar práticas de leitura antirracistas na escola, o que é, por que é necessário, né? Então, vou falar um pouco também a partir disso. Eu achei importante trazer para essa conversa não apenas a minha percepção sobre isso, a percepção das professoras que atuam no curso, né, e que estão à frente, por exemplo, da disciplina de História da Literatura Infantil e Juvenil no Brasil, a Lenice Bueno, que trabalhou como editora por muito tempo, a Denise Guilherme, são pessoas que sem dúvida mencionam e tratam da obra do Lobato nessa disciplina, porque é impossível não passar por ele, né, para falar da história da literatura infantil no Brasil, mas eu quis trazer vou trazer aqui para vocês alguns leitores críticos que trazem uma outra perspectiva do ponto de vista do literário. E, voltando à sua citação do Paulo Freire, Bel, do ponto de vista da relação entre ética e estética quando a gente fala em literatura, né? Então, eu acho que, embora a gente tenha diferentes linhas que possam definir o que é literatura, o que é qualidade literária, essa dissociação entre ética e estética, ela costuma permanecer, né? Então, um dos autores que eu selecionei para trazer aqui para vocês
é o professor Marcos Natali, do Departamento de Teoria Literária e Literatura Comparada da USP. Eu não preparei uma apresentação aqui, mas posso deixar depois também todas essas indicações para quem se interessar, né? Porque eu não vou trazer imagens, eu vou trazer algumas citações, alguns trechos, já sei que ficaria mais interessante eu falar aqui do que eu apresentar, já que eu não tenho imagens. O professor Marcos Natali, ele escreveu um artigo que se chama Questões de Herança do Amor à Literatura e ao Escravo, que foi publicado num livro que se chama Fluxos Literários, Ética e Estética, em 2013. E aí eu vou ler aqui a citação do professor Marcos, porque ela conversa diretamente com essas imagens que a Elô acabou de selecionar aqui para a gente sobre a tia Anastácia. Diz assim o Marcos: são significativas nos livros de Lobato as marcas que assinalam a estranheza da fala da tia Anastácia, que chama fenômeno de felômeno. Se refere confusamente a uma menina de propícios e chama rinoceronte de boi, situando-a quase como um elemento estrangeiro incrustado na língua. E ganham relevância nesse contexto as referências recorrentes não apenas à pele e à cor de tia Anastácia, menções que ressaltam uma corporeidade estranha, mas especificamente aquelas que destacam a sua boca. Resmungou a preta, pendurando o beiço, relata o narrador de Caçadas de Pedrinho, em uma entre várias alusões similares. Eu trago esse trechinho porque acho que a língua que tia Anastácia fala, ela é errada, o seu corpo é ridicularizado, a sua presença é servil e subalterna, estou falando do texto, né? Ela obedece a uma sinhá. Isso está escrito com todas as letras, em bom e culto português, né? Para não ferir os defensores de uma língua, de uma cultura nacional a ser preservada, e aparece reiteradamente em praticamente toda a obra infantil do autor. Ainda segundo o professor Marcos Natali, a questão da língua não seria exatamente uma questão, entre outras, dentro da esfera da política, mas seria a própria política. A atividade política sendo, então, um conflito a respeito daquilo que será considerado fala humana e poderá ser escutado e registrado, tornando-se parte de uma cultura comum a diferença do grunhido, do rosnado, do resmungo, que é a característica que assume a fala da tia Anastácia na obra, né? Como a herança é vista como fundamental para a existência de uma cultura nacional, e como ela é, em alguma medida, a própria crença na existência de uma cultura nacional, a dissonância é rapidamente pintada como uma deformação no sentimento patriótico, o resultado de não ter aprendido a amar imensamente esse país, talvez. E quando ele faz essa menção, né, então ele está falando de uma herança nacional, né, essa herança que a gente pode dizer patriarcal, escravagista, que se revela na linguagem, e ele faz também uma menção ao que a Elô já falou, que foi uma carta, na verdade ela falou da carta da Ana Maria Gonçalves, que responde a uma carta assinada na época do parecer, né, do Conselho Nacional de Educação, em 2010, foi assinada pela Ana Maria Machado, pelo Bartolomeu Campos de Queiroz, pela Lígia Bojunga, pelo Pedro Bandeira, pela Ruth Rocha, pelo Ziraldo, ou seja, autores, diríamos autores de peso da literatura infantil, né? Eles dizem assim nessa carta: nenhum de nós, nem os mais vividos, tem conhecimento de que os livros de Lobato nos tenham tornado pessoas desagregadas, intolerantes ou racistas. Pelo contrário, com ele aprendemos a amar imensamente este país e alimentar esperança em seu futuro. Isso foi escrito em 2010 e assinado por esses autores. Bom, que eles tenham publicado um abaixo-assinado dizendo que aprenderam a amar o país com Monteiro Lobato, certamente eles devem estar se referindo à importância da obra na sua formação. Sem dúvida, a gente não pode negar, né, que a envergadura da obra do autor, que já completou um século e continua sendo lida e discutida, é grande, né? Eu não sou de uma geração que foi formada a partir da leitura da obra do Lobato e acredito que também não foi o caso de muitas gerações que vieram depois da minha. Uma das razões é porque outras vozes, né, outros autores, depois de Lobato, também passaram a alimentar a esperança de futuro, né, para pegar a expressão desses autores lá em 2010, só que num país menos racista e menos desigual. E é que eu vou pedir licença, uma licença poética, né, para dizer que eu prefiro aprender a amar o Brasil com Abdias do Nascimento, com Lélia Gonzalez, com Sueli Carneiro. Vocês podem me dizer, bom, mas não são autores que escrevem para criança, mas são autores pouquíssimo falados, né? Assim, na educação em especial, né? Muita gente não conhece, muita gente nunca leu.
E se a gente for ficar com os autores que escrevem especificamente para crianças e jovens, né, eu também prefiro aprender a amar o Brasil com Marcelo de Salete, por exemplo, né, que é um autor que passou 10 anos pesquisando Quilombo de Palmares para escrever uma obra monumental, que é Angola Janga, né, que ganhou um dos maiores prêmios para as novelas gráficas do Brasil, né, para dizer que a gente tem autores também que a gente precisa olhar para eles, né, porque eles também alimentam o imaginário infantil, infanto-juvenil, mesmo que eles sejam autores mais contemporâneos e recentes, e inclusive porque são, né. Eu poderia falar de muitos outros, a poesia do mineiro Edmilson de Almeida Pereira, né, que é um profundo conhecedor de outros rincões do Brasil e que eu acredito que ele nunca batizaria de Jeca Tatus, por exemplo, né? Então, acho que a gente tem aí, eu poderia seguir falando de outras autoras, né, a própria Heloísa Pires Lima, a Kilsan, enfim, a Cidinha, acho que são autores que sonham, vivem e criam um Brasil mais justo e respeitoso, né? E aí eu queria, para finalizar a minha fala, trazer aqui também com a gente, para essa discussão, o depoimento de uma mãe, de novo uma leitora, porque volto a dizer que acho importante, assim como a Elô também falou, a gente olhar para a recepção da obra para todos os leitores, né? Não apenas os leitores brancos, não apenas os leitores de uma época, mas para todos os leitores. E que bom que a gente tem cada vez mais leitores negros, né? A gente sempre teve, mas a gente tem cada vez mais. Isso é resultado de muita coisa, né? De política pública, enfim. E aí eu vou trazer o textinho dessa mãe, que quando soube que eu ia falar, que me mandou também o texto dela, porque ela se pergunta assim, por que continuamos defendendo Lobato? Por que continuamos com tanta dificuldade de dizer que sim, é racista a obra? Não estamos falando aqui de ler ou não ler, mas estamos falando de entender isso claramente, né? E aí essa mãe diz o seguinte, agora abro aspas, é a fala dela. O argumento que é o argumento que os autores, em 2010, usam para responder ao parecer do Conselho Nacional de Educação, né? Nós estamos falando de 2010, né? E essa mãe vem se indignar, eu acho que junto comigo, e ela diz assim, o argumento de que a leitura da obra de Monteiro Lobato não formou gerações de racistas é falacioso. Põe o foco nas crianças brancas que, em tese, não teriam se tornado particularmente racistas por causa da leitura. Mas essa linha de raciocínio esquece dois aspectos importantes na discussão. Primeiro, que o racismo existe na nossa sociedade desde a invasão europeia e praticamente não existem indivíduos, relações e construções sociais absolutamente livres de racismo no Brasil. Portanto, uma obra que reforce estereótipos racistas tão desmedidamente não pode se isentar de culpa na manutenção desse racismo. Em segundo lugar, e ainda mais importante, esse argumento esquece das crianças negras como leitoras, né? O impacto da obra não deve ser medido só pelos efeitos que ela causa ou deixa de causar nas pessoas brancas, mas também por como ela afeta leitoras e leitores negros, que sabem perfeitamente o que é ouvir comentários jocosos sobre sua pele, seu cabelo, sua aparência. Os termos usados para se referir a tia Anastácia, defendidos, portanto, simplesmente como produto de sua época, sem intenção de ofender, até carinhosos, dizem alguns, são profundamente dolorosos para pessoas negras que se veem ridicularizadas de forma quase oficializada no contexto de uma obra de tanto renome. Quem está falando é uma mãe de duas crianças negras. A falta de preocupação com as pessoas negras como receptoras dessa literatura já demonstra uma visão racista, né? É o que diz essa mãe e eu achei importante trazer isso aqui para vocês. Bom, teria um pouco mais para dizer de como a gente aborda essa obra no curso, porque foi uma pergunta que você tinha me colocado, Bel, mas não sei se temos tempo ou se passamos já para as perguntas. Você me disse que se tiver, eu sigo aqui. Eu acho que a gente poderia ir para as perguntas, porque são muitas. Aí nós vamos aqui, eu e Sandra, estamos fazendo o exercício de agrupá-las e, em certo modo, respondendo, você vai poder tocar em algumas delas, viu, Cris? Obrigada. Então, olha, vou fazer a primeira pergunta para a Elô, e depois a segunda para vocês duas. Elô, eu estou juntando aqui a pergunta da Sheila Assunção e da Cléo Rio. A Sheila, da Sheila Assunção e a Cléo Rio. A Sheila, ela pergunta assim, se o tratamento, né, se é correto a gente afirmar que o tratamento dado por Monteiro Lobato aos negros é anacrônico. E a Cléo, ela pergunta assim, quando Heloísa Pires se sente a negrinha da sala de aula, isso não é culpa das professoras que não contextualizaram a história corretamente?
Negrinha é uma ex-escrava órfã e o livro é praticamente um manifesto antirracista para sua época, pois expõe a hipocrisia da igreja que absolve a senhora que tortura a menina, além de expor a situação dos ex-escravos recém-libertos e abandonados sem política social de inclusão. Então, essa é para você, Lô. Eu não vou responder por mim, vou responder porque acho que eu já respondi, né? Eu acho que eu já respondi com a minha fala sobre essa questão de contextualizar o tempo, né? Aquele momento. Quem vai responder é o Abdias do Nascimento. Ele escreveu um alerta sobre o potencial perigoso da contaminação racista desde a tenra idade. Monteiro Lobato, ele afirma, envenenou várias gerações de crianças através do racismo contido na figura de tia Anastácia, perfeito, não só da tia Anastácia, né? A gente tem o Barnabé, a gente tem o Saci, a gente tem lá um conjunto de personagens negros no repertório, né? Através do racismo contido na figura de tia Anastácia, perfeito símbolo do negro brasileiro inscrito na tradição que o vê e o deseja na eterna posição subalterna, risonha e humilde. Tá? Isso é Abdias do Nascimento que diz isso lá em 1900 no século passado, né? Isso para dizer assim que o racismo ele impacta a infância e as infâncias não são iguais no Brasil. A gente tem uma história brasileira de uma extrema desigualdade, né? Não é à toa que o Atlas da Violência ele afirma, né? Ele consegue demonstrar, ele prova, né? Pelos índices sociais que 78% dos adolescentes e jovens mortos por violência são negros. Isso não é natural, isso é social, isso é cultural. E o que uma literatura infantil tem a ver com isso? Né? Se você recebe, você é olhado como o penado, né? Como subalterno, né? Tudo isso que o Abdias diz. Se você é um macaco, eternamente a figura da piada. Se você tem o cabelo, se a tua religião é do demônio, né? Porque o Saci, a capa do Saci é isso, uma demonização, né? Então, se você tem todos esses elementos ao longo da tua vida, isso vai impactar na forma, na tua autopercepção de si, e, ao mesmo tempo, é um jogo de produção de racistas, que são crianças que não são negras, que vão se sentir superiores. Né? Então, a gente está numa linha assim, de um pensamento muito seriamente colocado num extremismo racialista e, ao mesmo tempo, de superioridade racial, que é muito grave. Né? Então, a gente tem que ter uma atenção especial nesse momento em que esse pensamento ele volta com tudo, né? Uma onda que está aí, para pensar como que a gente vai reproduzir uma obra que tem, que defende, né, uma visão, né, uma visão pautada nessa diferença entre humanidades, né, e ao mesmo tempo o próprio proposta de criar uma educação antirracista é prestar muita atenção no acervo que é disponibilizado, né? Então, a gente tem muitas coisas boas. A gente tem no Brasil explicável até, né? Assim, essa exaltação de um autor, né? E por um acaso é o Lobato, né? Então, é hora da gente problematizar isso, porque isso explica muito o estado do racismo na sociedade brasileira, que naturalizou, que acha que o Lobato é racista e daí, né? Então, a gente tem que lidar com isso, enquanto educadores. Né?
E aí tem muitas perguntas aqui perguntando exatamente como lidar com isso. Aí acho que a Cris pode falar um pouco mais. Cris, as pessoas estão perguntando assim, olha, mas e aí? Né? Diante disso, o que a gente faz? Apresenta para as crianças e fala que é racista, faz uma adaptação nessas histórias, não é prejudicial não apresentar diante da importância que tem a obra. Estou resumindo aqui as perguntas da Samara Gonçalves, Samara Rosa, Beatriz Reinac e o Gabriel Douek. Eles falam assim, olha, como que a gente pode fazer isso? É possível adaptar? Né? A Ilô já deu a sua opinião. E aí a Maria Aparecida, a Aparecida de Almeida, ela faz um comentário. Ela diz assim, olha, o Silvio Almeida, em um dos vídeos dele, afirmou que a escola é racista. Se o racismo é institucional e a escola é uma instituição, logo vemos esses absurdos e muitos querem passar pano e ignorar. Adaptar é passar pano? Então, e aí, Cris? Então vamos lá, né? Eu acho que essa pergunta do que fazer, né? Ler, não ler, ela não é simples de responder e acho que ela merece uma reflexão, né? Porque acho que há diferentes instâncias de leitura. Então, por exemplo, num curso de formação de professores, seja ele qual for, né? Ou num momento de estudo com professores, como a gente está fazendo aqui, é fundamental ler. Os professores precisam ler a obra original, né? Precisam conhecer, precisam estudar, precisam entender o que é aquilo, precisam discutir. Eu estou falando isso porque hoje eu deveria agora estar dando aula no curso de pedagogia do Instituto Vera Cruz e minhas alunas estão aqui assistindo esse encontro, né? Ou pelo menos deveriam estar, espero que estejam, porque a gente combinou isso. Por quê? Porque muitas delas não tinham percebido isso, né? E precisam perceber, e precisam ler, e precisam discutir. Então, acho que tem uma instância de estudo em que essa obra é fundamental e precisa ser lida, não só porque ela tem esses traços todos, né, muito marcados, mas também porque ela tem qualidades, sim, literárias, que não é à toa que fizeram desse autor um autor lido por muitas gerações também, né? Então, a gente discute essas duas coisas numa situação de formação com professores. Isso é uma coisa. Outra coisa é o professor, cada professor, né, se sentir à vontade para ler essa obra com seus alunos e quais alunos, né? Então, eu acho que essa não é uma questão simples de responder, né? Você, professor, que está me fazendo essa pergunta, se sentiria à vontade de ler um trecho em que o narrador se refere a Tia Anastácia dessa forma, tendo, por exemplo, alunos negros na sua sala? E se você não tiver, você acha importante que os seus alunos brancos parem e pensem e discutam esse trecho? Acho que essas perguntas têm que ser feitas, né? Têm que ser discutidas, amplamente discutidas. Com relação às adaptações, eu acho que é outra obra, né? Eu acho que não existe, assim, acho que se você escreve, se você reescreve a obra do Monteiro Lobato, tirando tudo isso, não é a obra do Monteiro Lobato, desculpa, para mim não é. A obra do Monteiro Lobato é aquela que foi escrita dessa forma. Então, se é para você fazer isso, eu acho que você não deve ler, né? Porque você está lendo outra coisa que não é a obra que foi escrita. Eu acho que há adaptações e adaptações, eu não conheço todas. Eu vi recentemente a adaptação, na verdade não é uma adaptação, as novas edições da obra de Lobato, publicada pela Companhia das Letrinhas, que traz, que é essa inclusive que a gente lê no curso de pós, que traz notas de rodapé sobre algumas questões, sobre algumas expressões, não só as expressões racistas, também as expressões que eles consideram palavras difíceis, palavras da época, coloca-se tudo no mesmo balaio, né? Eu acho que não é tudo o mesmo balaio. Eu acho que uma palavra que a criança não entende porque ela é fora do contexto é uma coisa. Uma expressão racista merece outro tratamento. Então, acho que, ainda que seja um avanço, porque, bom, não estamos publicando e não estamos marcando, isso está marcado, as expressões aparecem em negrito, vem embaixo a nota de rodapé, não se trata da mesma coisa, né? Uma palavra estranha não é a mesma coisa que uma caracterização racista de um personagem. Então, não deveria, eu imagino, estar do mesmo tamanho, da mesma forma, numa conversa entre Emília e Narizinho. Eu acho que é passar pano, respondendo aí a questão que essa professora, eu imagino, traz, né? E eu queria só lembrar que acho que às vezes a gente fala, né, quando a gente fica meio perdido com o que fazer com relação à leitura, a mediação das obras, a gente esquece que existem alguns documentos importantíssimos que orientam o fazer do professor, o fazer pedagógico. Por exemplo, existem
as diretrizes curriculares nacionais, né, para a educação das relações étnico-raciais, que foram divulgadas, né, foram veiculadas em 2004, e que depois disso já foram muito discutidas, inclusive criticadas, mas que dão ali algumas orientações básicas. Eu selecionei um trechinho que eu acho importante que os professores saibam que existe esse documento, que discutam esse documento, né? Ela diz assim num trecho, as diretrizes nacionais dizem o seguinte: para obter êxito, a escola e seus professores não podem improvisar. Tem que desfazer mentalidade racista e discriminadora secular, superando o etnocentrismo europeu, reestruturando relações étnico-raciais e sociais, desalienando processos pedagógicos. Isso não pode ficar reduzido a palavras e a raciocínios desvinculados da experiência de serem inferiorizados vividas pelos negros. Tampouco das baixas classificações que lhes são atribuídas nas escalas de desigualdades sociais, econômicas, educativas e políticas. Diálogo com estudiosos que analisam, criticam estas realidades e fazem propostas, bem como com grupos de movimento negro, são imprescindíveis para que se vençam discrepâncias entre o que se sabe e a realidade. Se elabore projeto comum de combate ao racismo e às discriminações. Temos, pois, pedagogias de combate ao racismo e a discriminações por criar. Então, acho que essa é a resposta a esses professores, né? Temos, pois, pedagogias de combate ao racismo e à discriminação por criar. E muita coisa já foi criada, muita coisa já está sendo feita, né? A Bel mesmo já fez muito lá em Guarulhos, né, Bel? Já aprendi muito com ela, estamos tentando fazer isso em Santa Bárbara do Oeste, porque passou do tempo, a gente está muito atrasado com relação a isso. Esse documento é de 2004, mas o racismo no Brasil é muito anterior a isso, né? Então, assim, acho que a gente tem documentos, diretrizes e outros documentos que nos orientam, que são um ponto de partida e que devem ser lidos também de uma maneira crítica, mas como estudo, né? Que ajudam esses professores a buscar caminhos e a entender o que fazer, né? E o que não pode mais ser feito, o que não pode mais ser desconsiderado nessas obras, em outras, enfim. Não sei se eu respondo, Bela, a sua pergunta. E sim, tá ótimo. Elô, você quer completar? Sim, eu vou responder como vó. Imagina meu neto, né, lendo, né, uma série de todos esse conjunto, não é a Anastácia, é um conjunto de referências, de padrões de humanidades que são desqualificadas entre o grego e o preto, né? Existe uma desqualificação de um para valorização de outro. Eu não quero que meu neto entre em contato com isso. Eu não quero, porque imagina numa sala de aula, você está lendo isso e puxando uma conversa. Está vendo? Ela era macaca, imagina. Né? Você imagina como é que a criança vai se sentir, o meu neto vai se sentir na construção de uma referência da avó dele, porque a Anastácia é parecida comigo, entendeu? Ela é um modelo de humanidade muito semelhante ao meu tipo, ao meu fenótipo, né? E aí a gente tem a questão de um racismo brasileiro, que é o bom convívio, né, com o racismo, de achar que nada é muito grave e tal, que faz com que diferente, né, de outros lugares, de outros países, onde quando eu não faço nada, tá? Eu como educador, se eu não for educador, eu não faço nada, eu não estou sendo neutra. Na verdade, eu estou sendo conivente com uma prática secular, né, de manutenção do racismo e das desigualdades relacionadas ao racismo no Brasil. E hoje a gente tem uma demanda, enquanto educador, que cruza com outras questões também, não apenas a questão do racismo, mas são questões que atravessam, né? Tem uma transversalidade entre o autismo, a cegueira, as questões de gênero, as questões do feminismo. A gente tem um conjunto de
de questões que a gente vai fechar os olhos e achar que uma adaptação, a gente está adaptando a sociedade brasileira, é isso que não pode acontecer, né? Então, isso não é comigo, como degrau para o sempre foi assim, né? Então, é necessário intervir mesmo, intervir com a responsabilidade adulta, né? Então, olhar com mais cuidado o acervo é fundamental, porque o Lobato não é o único caso, né? Então, a gente tem uma série de argumentos culturais que fomentam, né, a xenofobia, o racismo, a discriminação, né? E que, na verdade, eles devem ser olhados, né, num curso de formação, numa formação constante e evidente, que dê espaço para eu elaborar a minha vivência com isso, né, que é a vivência de cada um, cada educador, qual é a relação que ele vai ter com essa fonte, né, para o imaginário, que reflete, que impacta na vida real, né? Na vida real. Obrigada, Elô, obrigada, Cris. Olha, eu vou ler alguns comentários, depois fazer aqui uma pergunta do Alexandre Dantas. A Paula Macedo, ela fala que ela pensa que é fundamental pensar em que fase do desenvolvimento estão os estudantes para levar a obra do Lobato para a sala de aula, para fazer uma leitura obrigatoriamente reflexiva e crítica. Diante de tudo o que ela ouviu aqui, de vocês duas, ela diz que não tem sentido levar Lobato para as séries iniciais. A Isabela Trazi, ela diz que sobre a Negrinha aparecer como um manifesto antirracista para a época, ela fala, eu tive uma impressão bem diferente. Eu percebo toques de sadismo no narrador e a quase culpabilização de Negrinha por sua morte. Isso me soou muito racista, dissimulado e apelativo. A Rosa Andrade, ela traz aqui um comentário para você. Ela fala, como mulher negra, para você, Elô, como mulher negra, quando eu tinha 15 anos, li O Presidente Negro de Lobato. Eu fiquei arrasada. E no meu vestibular, justamente esse livro apareceu numa questão. E a resposta correta enaltecia essa obra. Os vestibulares atuais trazem Lobato, mas sem uma análise mais profunda. E aí eu vou emendar agora com a pergunta do Alexandre Dantas, aí se vocês puderem responder. O Alexandre Dantas, ele é professor, pesquisador, sociólogo e veio participar aqui do nosso encontro por duas razões especificamente. Pelo fato de, na minha dissertação de mestrado, ter trabalhado com a obra adulta do Monteiro Lobato, uma vez que tratei de forma mais específica o seu preconceito em relação ao homem rural, já que fiz minha pesquisa em um assentamento rural. E, em segundo lugar, é que eu sou um dos sócios fundadores do Instituto DACOR, Dados contra o Racismo, e, inclusive, tive reconhecimento desse evento pelo Instituto. A minha pergunta se refere a uma percepção que tive quando da leitura da obra adulta de Lobato lá nos anos 90, por conta do meu estudo. Se em um primeiro momento ele lança toda a sorte de desqualificações ao homem rural, o Jeca Tatu é a personificação dessa condição, em um segundo momento ele se desculpa, inclusive fazendo uma autocrítica quanto à sua consideração equivocada do homem rural. Escreve, o caipira não é assim, ele está assim. Agora, em relação aos negros, isso não ocorre. Eu gostaria de perguntar se vocês têm essa mesma percepção e por que, no caso dos negros, essa reflexão, esta autocensura não se materializa.
E tem mais uma pessoa que pergunta se por acaso, acho que é o Gabriel, que pergunta, ele por acaso, não, o Araújo, Walter Araújo Neto, se vocês sabem, se teve alguém à época que falava, olha, esse Monteiro Lobato aqui não está indo bem com essas reflexões. Ele recebeu críticas contemporâneas? Se vocês sabem. Eu queria responder uma parte da resposta da pergunta do Alexandre Dantas. Elô, já te passo a palavra porque é curtinho o que eu tenho para falar. Eu acho que quando ele pergunta por que foi possível, na própria obra, Monteiro Lobato rever a sua posição com relação ao caipira, né? Fazer uma retratação com relação ao negro, não, porque ele era um racista, eugenista, declaradamente, né? Uma pessoa que defende a Ku Klux Klan não vai fazer essa retomada, né? Agora, tão preocupante quanto ele ser assim, né, e ainda ser o patrono da literatura infantil juvenil, é a gente ter publicações, e aí eu queria entender, né, eu estou chamando para o debate mesmo, é uma crítica mesmo de quem não entendeu isso, uma publicação como Reinações de Monteiro Lobato, uma biografia escrita pela Marisa Lajolo e pela Lília Schwartz, que escreve uma biografia do Monteiro Lobato como se ele estivesse escrevendo em primeira pessoa e fazendo justamente essa retratação que o Alexandre Dantas pergunta se ele teria feito, ou que ele observa que ele não fez na obra dele com relação aos negros. E elas fazem nessa obra. E isso me chama muita atenção e me assusta. Por quê? Por que é preciso escrever uma biografia do Monteiro Lobato hoje, como se ele estivesse escrevendo, né? Então, assim, escrever uma biografia ficcionalizada, mas em primeira pessoa, como se ele estivesse escrevendo, e em alguns momentos ele faz uma meia-culpa, dizendo, olha, na época eu pensava assim, o que é isso? Né? Por que a gente precisa fazer isso? Quer dizer, do que se trata? Né? Então, o próprio autor não fez, e a gente pode estudar e entender por que não, é só ler correspondências dele com outros autores, né? E documentos históricos da época, e aí a gente tem duas pessoas que eu respeito muito, respeito a professora Marisa Lajolo, respeito a professora Lília Schwartz, estou realmente em dúvida, fui questionada por algumas professoras, falaram, o que você viu? E eu fui ver, eu estranhei. Né? Por que é preciso escrever uma biografia do Lobato fazendo essas correções e colocando essas correções ou essas auto-reparações na boca do autor, escritas em primeira pessoa? Eu queria lançar uma pergunta a partir da sua, Alexandre, eu acho. Né? Era só essa observação. Elô, antes de você responder, só comentar, né, que um dos participantes, o Vicente Valeri, ele chama atenção exatamente para isso que você fala, Cris, para olhar as correspondências de Lobato com Arthur Neiva e todo o contexto, né? Foram 30 anos de correspondências falando sobre a limpeza racial. Elô. É um detalhe, né? Existe. Bom, eu não sei, eu sempre trago algumas respostas para dizer que num determinado contexto não é unanimidade, né? Que na verdade para demonstrar que o Lobato ele tinha um circuito, né? Tinha um circuito editorial onde ele participava, né? Onde ele frequentava, né? Onde isso faz parte da biografia mais do que a obra, né? Que é todo esse pensamento. Cara pálida, eu jamais eu vou colocar Mel num argumento que é contra mim, que é contra a referência à população negra real, né? Então eu não vou adoçar isso nunca, né? Pelo contrário, eu acho que toda obra, para falar na qualidade do trabalho do Lobato, toda obra ela pode ser examinada, né, em inúmeros aspectos, né? O aspecto que a gente está olhando é o aspecto racial, né? O racismo que existe na obra. Existem outros, existe a qualidade, existe... É só a gente prestar atenção, que é algo que eu estou batendo muito na tecla, das adaptações que foram para a TV. A TV ela já limpou muita coisa. Em relação ao aspecto racial, não limpou muito.
Então, é isso que a gente tem que prestar atenção, né? Quer dizer, por que, que a gente renova e estende, né, para a próxima geração um racismo que está lá no passado? Porque o racismo do passado, ele não fica no passado. Ele continua. Vamos mexer na obra estruturalmente, pode ser que algum gênio consiga estruturalmente modificar essa estrutura de um pensamento ao longo do tempo que Lobato escreveu, que todo autor ele tem um dinamismo, tá? Mas ao longo do percurso dele é possível você recolher esse pensamento racista, né, com pinça, né? Você vai pensando porque está ali resguardado, né? Agora, me interessa muito mais o bom convívio com isso nas diferentes épocas, né? Porque a gente pode pensar daqui a 100 anos, será que vão estar lendo Lobato, né? Nesses termos, né? Então, não adianta a gente colocar uma Anastácia com um turbante fashion, né? Virando chefe, né? de cozinha, porque isso não vai modificar a estrutura, né? Eu acho que as adaptações são possíveis, eu não digo que não são possíveis, eu acho que são possíveis, mas no caso do Lobato, tem que considerar não só a estrutura da obra impregnada, né, de argumentos racistas, na visão dos modelos de humanidades que ali frequentam, ali circulam, mas a própria biografia dele, né? Então, existe um talento, você pode reconhecer o talento. Agora, eu vou exaltar essa biografia, apesar do talento que ele possa ter, né? Então, esses são alguns limites em relação à manutenção ou não do racismo e da desigualdade na sociedade brasileira, porque tudo, né, são cotidianos que impactam, né, a vida negra real, né, impactam. E todos nós sabemos quais são os índices sociais relacionados à população negra, né? Então, ou a gente mantém, e eu como a Cris, né, quando começou, eu como antirracista, né, sendo branca, sendo oriental, sendo de origem asiática, de origem americana, de origem europeia, né? Quer dizer, essa é o quanto que eu estou fazendo para mudar e não ser conivente, né, com esse dado que a gente tem, né, diariamente. O microfone não está querendo abrir nos últimos 5 minutos da nossa conversa. Olha só, né? Tem ainda aqui comentários, perguntas. Eu vou trazê-las porque são temas importantes para continuar nos aprofundando em outros espaços, né? Aqui a gente não vai conseguir, porque a gente vai caminhar para as considerações finais. Mas tem aqui uma das participantes, né, a Miruan Genuíno, ela fala que na escola em que ela trabalha não foi um processo simples tirar Lobato da lista de leituras. Foram anos e anos lendo. Veio este receio com uma visão de censura. Tem uma outra pessoa também que traz esse comentário, fala como é desafiador olhar para essas literaturas e perceber que o que se quer não é tirar as leituras complexas, os debates, mas é a discussão de um texto que é racista. E como é que esse texto chega? Alguém pergunta, a Natália pergunta como é que a gente pode fazer para catalogar esse acervo, porque na mediação de leitura nós vamos conversar, mas e aí, né? Chega na biblioteca, tem que ter um alerta, falar cuidado, perigo, como é que se faz isso? Então, olha quantas questões aqui
para a gente continuar discutindo. Alguém pergunta também, né, fazem comentários aqui sobre o Pacto Narcísico, trabalhado por Cida Bento, e alguém pergunta também como é que podemos trabalhar, né, Lobato e a autoria negra. A Cris trouxe algumas, né, algumas pessoas, autores que nos ajudam a pensar o Brasil. Elô é uma escritora, eu estou chamando vocês já para as considerações finais, né? Então, é pensar, né, o que a gente pode fazer, né, além dessa discussão, né, de ler o texto, de discutir, de fazer ser conteúdo. A Elô, no texto que está disponível lá na revista Emília, ela diz assim, você diz, Elô, sem o balanceamento entre abordagens, a face subordinada oferecida, outra, e outra, e outra, e outra vez, se torna muito eficaz numa sociedade que pouco resolveu as desigualdades. Dar a outra face na literatura foi a marca de um tempo. Hoje, como é que a gente pode olhar em subordinações na literatura? Além de ler Heloísa Pires Lima, quem mais dá para a gente ler e trazer as questões complexas da diversidade racial, Elô, e suas considerações finais? Depois eu passo para a Cris. Eu acho que a complexidade, né, do racismo brasileiro, ele exige que o tempo todo uma atenção mesmo, né? E não uma culpa, né? Mas eu acho que uma atenção sobre os materiais que circulam nos ambientes educativos, né? E eu estou lembrando aqui, eu não vou falar de muitos, mas eu estou lembrando de uma obra que é do Fábio Simões, que é um menino pesquisador de instrumentos africanos, que ele traz a origem africana do povo Kasaí, num momento em que a cheia do rio, ela obriga quem está do lado de cá a fazer a travessia para um lugar mais alto, né? E as crianças, então o mais velho chama as crianças, né? E é o momento de ensinar um canto de força, de fortaleza. Por quê? Porque você está lá no meio das águas, você tem que remar, aquilo dá medo e você não pode voltar para trás e você tem que ir, né? Tem que remar, tem que remar. E aí a cantiga é uma cantiga da travessia, é uma cantiga de coragem, né? Que é olele, olele, molibá, macaci, olele, que é você vai conseguir chegar, porque todo Kasaí conseguiu fazer essa travessia. Né? E eu me sinto muitas vezes nas questões envolvendo o mercado editorial, produção, expressão cultural, com a referência negra, né, que são as autorias, que são os personagens. Eu me sinto muitas vezes no meio dessa cheia, assim, né? Então não dá para voltar, a gente tem que remar e ir para frente e conseguir fazer essa travessia. Então essa é uma obra que potencializa, né? Por que eu vou apresentar para o meu neto uma obra que me desqualifica? Eu vou apresentar uma obra que vai fortalecê-lo, né? São as obras potentes. E aí a gente tem um conjunto de autores, né? E é isso. Eu acho que a gente tem que olhar um pouquinho o ângulo, mudar um pouquinho o ângulo e começar a reparar no que tem de bacana, porque tem muita literatura boa que fortalece, né, um Brasil mais equânime, né, enquanto memória afetiva e referência, né, às populações que nele habitam. Obrigada, Elô, obrigada por sua participação. Cris, um minutinho para suas considerações finais. Bom, eu já falei aqui de alguns autores, né, que escrevem atualmente para crianças e jovens, alguns há mais tempo, já destaquei o nome desses autores. Eu queria, nas considerações finais, tinha uma pergunta, né, Bel, que você nos colocou e que acho que é o título desse encontro, né,
que é qualidade literária e racismo na obra de Monteiro Lobato, que acho que é um binômio que parece que não casa, né? E que acho importante a gente pensar por quê que ele não casa. Então, eu queria trazer essa reflexão aqui, que é uma reflexão recente para mim, porque ela esbarra num conceito que eu descobri agora no doutorado, estou começando o doutorado, que é o conceito de literatura menor. É um conceito proposto por Deleuze e Guattari, e muito cuidado com o que vamos dizer aqui que é a literatura menor, né? Vamos entender dentro da obra deles. Eles dizem o seguinte, que literatura menor é o que uma minoria faz em uma língua maior. Só que eles não estão entendendo minoria como minoria quantitativa, não é disso que eles estão falando, né? Então, eles definem a literatura menor como sendo uma literatura essencialmente política, desterritorializada e coletiva. Para eles, por exemplo, a obra de Kafka é um exemplo de literatura menor, porque ele escreveu, por exemplo, num alemão falado em Praga, e por outros aspectos que eles vão destacar, né? Se a gente tomar esse conceito literário, né, de literatura menor, a gente teria que afirmar que não cabe racismo na literatura, né? O racismo desconfiguraria a literatura como forma de contrapoder, voltando a linguagem para a automatização, a naturalização, em última instância, a banalização da barbárie. Acho que é disso que a gente fala. Agora, se a gente estivesse referindo a uma literatura dita maior, né, segundo a definição desses autores, aí é possível o convívio entre as chamadas altas literaturas, e acho que a gente precisa pensar por que a gente precisa de um patrono, né? A Elô falou muito bem disso, porque a gente precisa de um autor representando a literatura infantil, juvenil brasileira, que é uma das mais ricas do mundo. Assim, você pode conversar com quantas pessoas quiser, uma produção imensa que a gente tem. Por que a gente precisa de um autor? Estamos respondendo a que interesse quando a gente escolhe um autor racista, né, para ser o patrão da literatura infantil? Quer dizer, então, voltando aqui ao que eles dizem, se a gente falar das chamadas altas literaturas, elas estão a serviço da manutenção e da reprodução de sistemas estabelecidos de poder, né? E aí sim um pensamento ou um conteúdo racista cabe, né? Porque faz inclusive sentido. Então, acho que eu trago esse conceito para a gente pensar na urgência, né? Sobretudo nas escolas, nos espaços de formação, de pensamento crítico, da gente olhar mais e mais para as chamadas literaturas menores, nesse sentido aqui que está sendo dito por esses dois autores, né? Porque ali cabe livremente o efetivo estranhamento de se deparar com uma linguagem que desloca as relações de poder estabelecidas socialmente. Acho que a gente está falando disso quando a gente fala de qualidade literária e racismo na obra do Lobato. Queria trazer essa reflexão e esse conceito de literatura menor para ajudar a gente a pensar isso, já que a gente está se propondo a estudar, né? Acho que esse é um dos caminhos, dentre muitos outros. Acho que é isso, Bel. Obrigada, Cris, obrigada, Elô, obrigada, Sandra e Débora, por essa oportunidade aqui de fazermos essa conversa. Passa tão rapidinho, né? E o quanto é importante, né? Obrigada a todos, todas e todos que estiveram conosco até agora, fazendo pergunta, trazendo reflexões. E aí a gente vai olhando, né, e fica pensando, nossa, né, mas tem tantos problemas no país, por que a gente precisa parar para ficar analisando a obra de Monteiro Lobato? Eu costumo sempre dizer, né, que a gente precisa olhar para o racismo que acontece no cotidiano, porque se fosse no cotidiano, estava bom, né? Mas é no cotidiano que a gente vai encontrando aquilo que a gente poderia chamar de microcenas de racismo. Para algumas pessoas pode ser muito pequeno olhar uma imagem que afeta a autoimagem de uma criança. Mas essas microcenas, elas são micro só para quem é espectador ou autor. Para quem sofre, isso é um acúmulo que vai deixando lembranças que a gente vai carregando aí a vida toda, como nós iniciamos essa conversa. Então, muito obrigada e que a gente continue dialogando e olhando para tudo aquilo que impede da gente ser mais. Obrigada. Boa noite. Bel, que eu fiquei pensando como terminar uma conversa como essa,
que, ao mesmo tempo que nos leva para uma reflexão profunda sobre o fazer pedagógico e sobre os seus efeitos, e professores, professoras, educadores comprometidos devem se interessar por essa pergunta, mas como finalizar uma conversa como essa, com tantas narrativas, com experiências, uma conversa de algo que a gente vem há décadas, séculos, convivendo em lugares de afeto, em lugares de importância, e como temos sido chamados cotidianamente a fazer uma grande revisão da nossa experiência. E aí eu pensei que a gente precisa mesmo da música proposta pela Heloísa, porque a gente precisa cantar uma música de coragem para construir um país mais equânime, ou para, como eu tenho aprendido com a Sueli Carneiro, uma casa mais confortável para todos. Eu fiquei pensando o tempo todo nesse desejo, nesse ideal de se construir uma casa mais confortável para todos. E, nesse sentido, eu só posso agradecer, porque vocês não nos pouparam. Nós não temos juízo de agradecer isso, mas é exatamente essa minha gratidão hoje, porque vocês não nos pouparam de uma conversa na sua complexidade. Outras conversas virão, e elas são necessárias. E há fóruns e pesquisadores criando espaços nos quais essa discussão pode acontecer, e tem acontecido. Os cursos que a Sandra e a Cris, de alguma forma, administram, acompanham, empreendem, os livros da Heloísa, as conversas com a Bel, a gente tem um ganho desse momento, que é a possibilidade de aprender andando e ouvindo, e foi assim que eu conheci a Bel. Eu a persigo há alguns meses, acho que já mais de um ano, Bel, escrevendo nas redes, dizendo, vamos precisar da sua ajuda. Mas o começo da nossa conversa, quando a gente ainda estávamos ali nos minutos anteriores a abrir a sala, a gente conversou sobre a maravilha da rede, que vai formando uma comunidade de pessoas que se encontram para, então, lutar por uma casa mais confortável para todos. Continuam as perguntas, continua a possibilidade do diálogo, da dúvida, mas fincada numa discussão como essa que a gente teve aqui hoje, na sua complexidade, profundidade e, sobretudo, como foi bonito ouvir a Heloísa, logo no início, avisando do lugar do leitor, das crianças leitoras, daqueles que, de alguma forma, nós avisamos há muito que são os nossos maiores focos de interesse, de compromisso e de luta. Então, quero agradecer aos colegas que estão aqui. Nós temos escritores, pedagogos, educadores, professores, o grupo de professores do Santa, construindo a partir das perguntas, junto com professores de outros espaços, perguntas muito importantes que a gente guarda para continuar, de alguma forma, para continuarmos, de alguma forma, construindo essa possibilidade de entender por que nós vamos precisar rever as nossas certezas mais profundas e, de alguma forma, reconstruir ou construir uma nova escola, um novo jeito de ensinar e de pensar a educação para todos. Muito obrigada, Sandra, aos colegas do TI, ao Colégio Santa Cruz e a todos que estão aqui, especialmente, muito especialmente, a Bel, a Cris e a Heloísa, que nos acompanharam nessa noite, e a Sandra. Muito obrigada. Obrigada.